tarde, pessoal. Hoje é 14 de março, 14 horas e 37 minutos. Vamos continuar a série de livros, de leitura de livros, Esaú e Jacó. Esse capítulo eu já li. Capítulo 104, a resposta. Não querendo dar a resposta nua e crua, Dona Rita consultou a moça, que lhe respondeu simplesmente: Diga que não pretendo casar. Quando Nóbrega recebeu as poucas linhas que Dona Rita lhe mandou, ficou assombrado. Não contava com recusas. Ao contrário, era tão certa a aceitação que ele tinha já um programa do noivado. Imaginava a moça, os olhos tímidos, a boca cerrada, o céu que lhe cobriria a linda carinha, a delicadeza dele, as palavras que lhe diria entrando em casa. Tinha já composto uma invocação à Mãe Santíssima, para que os fizesse felizes. Dou-lhe carro, dizia consigo. Joias, muitas joias, as melhores joias do mundo. Nóbrega não fazia ideia exata do mundo, era expressão. Hei de dar-lhe tudo, sapatinhos de seda, meias de seda, que eu mesmo lhe calçarei. Estremecia de cor ao calçar-lhe as meias. Beijava-lhe os pés e os joelhos. Tinha imaginado que ela, ao ler a carta, devia ficar tão pasmada e agradecida que nos primeiros instantes não pudera responder a Dona Rita, mas logo depois as palavras sairiam do coração às golfadas. Sim, senhora, queria, aceitava. Não pensara em outra coisa. Escreveria logo ao pai e à mãe para lhes pedir licença. Eles viriam correndo, incrédulos, mas vendo a carta, ouvindo a filha e Dona Rita, não duvidariam da verdade e dariam o consentimento. Talvez o pai lhe fosse dar em pessoa, e nada, absolutamente nada, uma simples recusa, uma recusa atrevida, porque enfim quem era ela, apesar da beleza? E nada, absolutamente nada, uma simples recusa, uma recusa atrevida, porque enfim quem era ela, apesar da beleza? Uma criatura sem vintém, modestamente vestida, sem brincos, nunca lhe vira brincos às orelhas, duas pérolazinhas que fossem. E por que é que lhe furaram as orelhas, se não tinham brincos de que lhe dar? Considerou que as mais pobres meninas do mundo furam as orelhas para que os brincos que lhes... Considerou que as mais pobres meninas do mundo furam as orelhas para os brincos que lhe possam cair do céu. E vem esta, e recusa os mais ricos brincos que o céu ia chover sobre ela. O cara recebe um não e já fica de dor de cotovelo assim, bicho. Só foi ele ouvir um não, a mulher deixou de ser a coisa mais bela do mundo e passou a pior pessoa que já pisou na face da terra. Ao jantar, os amigos da casa notaram que ele estava preocupado. De noite, ele e o secretário saíram a pé. Nóbrega buscou em si o gesto mais frio e indiferente que pôde, quase alegre, e anunciou ao secretário que Flora não queria casar. Não se descreve a admiração do secretário, em seguida a consternação, finalmente a indignação. Nóbrega respondia magnânimo. Não foi por mal, foi talvez por se julgar abaixo, muito abaixo da fortuna. Creia que é boa moça. Pode ser também, quem sabe? Por ter sido mau conselho do coração. Aquela moça é doente. Doente? Não afirmo, digo que pode ser. O secretário afirmou. Só a doença, disse ele, explicará a ingratidão, porque o ato é de pura ingratidão. Aqui tornou a nota da indignação, nota sincera como as outras. Nóbrega gostou de ouvi-la, era um compadecimento. No fim, cumpriu a ideia que trazia ao sair de casa, aumentou-lhe o ordenado. Podia ser a paga da simpatia. O beneficiado foi mais longe. Achou que era o preço do silêncio, e ninguém soube de nada. Capítulo 105, a realidade. A moléstia, dada por explicação à recusa do casamento, passou à realidade daí a dias. A moléstia, dada por explicação à recusa do casamento, passou à realidade daí a dias. Flora adoeceu levemente. Dona Rita, para não alarmar os pais, cuidou de a tratar com remédios caseiros. Depois, mandou chamar um médico, o seu médico, e a cara que este fez não foi boa, antes má.
Dona Rita, que costumava ler a gravidade das suas moléstias no rosto dele e sempre os achava gravíssimas, cuidou de avisar os pais da moça. Os pais vieram logo. Natividade também desceu de Petrópolis, não de vez. Em cima, tinham medo de algum movimento cá embaixo. Veio a visitar a moça, e a pedido desta, ficou alguns dias. Só a senhora pode me curar, disse Flora. Não creio nos remédios que me dão. As suas palavras é que são boas, e os seus carinhos... As suas palavras é que são boas, e os seus carinhos. Mamãe também, e Dona Rita, mas não sei. Mamãe também e Dona Rita, mas não sei. Há uma diferença, uma coisa. Veja, parece-me que até já rio. Já, ria mais. Já, ria mais. Já, ria mais. Flora sorriu, ainda que daquele sorriso descorado que aparece na boca do enfermo, quando a moléstia consente ou ele força a seriedade da própria dor. Natividade dizia-lhe palavras de animação. Fê-la prometer que iria convalescer em Petrópolis. A enfermidade começou a ceder. Dona Cláudia aceitou a oferta de Dona Rita e lá ficou aposentada. Natividade ia à noite para Botafogo e voltava de manhã. Aires descia de Petrópolis um dia sim, um dia não. Também os gêmeos lá iam saber da enferma. Agora mais que dantes, sentiam a fortaleza do vínculo que os prendiam à moça. Pedro, já médico, ainda que sem prática, punha mais autoridade nas perguntas, concluía melhor dos sintomas, mas as esperanças e os receios eram de ambos. Algumas vezes, falavam mais alto que de costume e de conveniência. A razão, por egoísta que fosse, era perdoável. Supõe que os cartões de visita falassem. Alguns, mais sôfregos, proclamariam os seus nomes, para que soubessem logo da presença, da cortesia e da ansiedade. Tal cuidado da parte dos dois era inútil, porque ela sabia deles e recebia as lembranças que lhe deixavam. Flora ia assim passando os dias. Queria Natividade sempre ao pé de si, pela razão que já deu, e por outra que não disse, nem porventura soube, mas podemos suspeitá-la e imprimir. Estava ali o ventre abençoado que gerara os dois gêmeos. De instinto, achava nela algo particular. Quanto ao influxo que exercia nela, por essa ou qualquer outra causa, não la sabia Natividade. Contentava-se em ver que, ainda agora, e em tal crise, Flora não perdeu a amizade que ela tinha. Passavam as horas juntas, falando se não fazia mal falar, ou então uma com as mãos da outra entre as suas. Passavam as horas juntas falando, se não fazia mal falar, ou então uma com as mãos das outras, ou então uma com as mãos da outra entre as suas. Quando Flora adormecia, passavam as horas juntas falando, se não fazia mal falar, ou então uma com as mãos das outras. Passavam as horas juntas falando, se não fazia mal falar, ou então uma com as mãos da outra entre as suas. Quando Flora adormecia, Natividade ficava a contemplá-la, com o rosto pálido, os olhos fundos, as mãos quentes, mas sem perder a graça dos dias da saúde. As outras entravam no quarto, pé ante pé, esticavam os pescoços para vê-la dormir. Falavam por gestos, ou tão baixo que só o coração as adivinharia. Quando pareceu melhorar, Flora pediu um pouco mais de luz e de céu. Quando pareceu melhorar, Flora pediu um pouco mais de luz e de céu. Uma das duas janelas foi então escancarada, e a enferma encheu-se de vida e riso. Não é que a febre se fosse de todo. Essa bruxa lívida estava ao canto do quarto, com os olhos espetados nela, mas ou de cansada ou por obrigação. Essa bruxa lívida estava ao canto do quarto, com os olhos espetados nela, mas ou de cansada ou por obrigação imposta, oscilava a miúdo e longamente. Então a enferma sentia só o calor do mal, que o médico graduava em 39 ou 39,5, depois de consultar o termômetro. Então a enferma sentia só o calor do mal, que o médico graduava em 39 ou 39,5, depois de consultar o termômetro. A febre, ao ver esse gesto, ria sem escândalo, ria para si.
Esse é o fim do episódio, desse episódio da leitura do livro Esaú e Jacó.